Lição 186 do livro de exercícios de um curso em milagres. Comentários de Ken Wapnick. A salvação do mundo depende de mim. Citação. Aqui está a afirmação que um dia removerá completamente a arrogância de todas as mentes. Aqui está o pensamento da verdadeira humildade, que não te confere nenhuma outra função a não ser a que te foi dada. Ela oferece a tua aceitação da parte que te foi designada, sem insistir em outro papel. Ele não julga o papel que te é devido. Apenas reconhece que a vontade de Deus é feita na terra como no céu. Ela une todas as vontades sobre a terra no plano do céu para salvar o mundo, restaurando-o à paz do céu. Comentário. Quero mostrar mais uma vez que a linguagem aqui, assim como em muitos outros trechos, não deveria ser vista literalmente. O Espírito Santo não é uma pessoa que escreve um roteiro, nos designa papéis específicos ou nos envia oportunidades. Quando Jesus fala em termos antropomórficos, como ele faz através de todo ou um curso em milagres, usa símbolos para uma realidade e processo que de outra forma não iríamos entender. Assim, ao dizer que a cada um de nós foi designada uma parte, Jesus fala simbolicamente sobre uma função que, em certo sentido, é automática. Lembre-se da nossa discussão sobre o instante ontológico no qual o roteiro ancestral do ego foi escrito junto com um roteiro de correção do Espírito Santo. Também estabelecido naquele único instante, estava nosso, entre aspas, papel apropriado de percebermos nossa escolha equivocada e depois corrigi-la. Através da nossa escolha pelo Espírito Santo, o perdão corrige nossa identificação equivocada com o ego. Embora essa função seja compartilhada por todos e, portanto, seja não específica, as formas nas quais nós a expressamos diferem marcadamente, uma vez que cada um de nós está em relacionamentos específicos. No entanto, pelo fato do Filho de Deus ser um e o conteúdo do perdão ser o mesmo, cada cura na mente cura a filiação. Assim, o mundo é salvo, pois o pensamento de separação que o fez surgir foi desfeito. A humildade vem quando aceitamos que estávamos errados e o Espírito Santo certo, enquanto a arrogância resulta de sustentarmos o oposto. Com a declaração original de que eu existo, Deus foi embora e a separação é realmente uma realidade. Uma vez que nos encontramos no sonho, conscientes da enormidade do ego, nós arrogantemente dizemos a Jesus que ele cometeu um equívoco em pensar que poderíamos aprender e aplicar seu curso. Poucos deixaram de cair nessa armadilha. Conforme você fica cada vez mais consciente da sua identificação egóica e a natureza violenta do seu especialismo, torna-se inconcebível que a luz de Cristo brilhe em você, talvez em outros, certamente no curso em milagres, mas definitivamente não em você. Assim, nós proclamamos em falsa humildade que estávamos certos e Jesus errado. Eu me referi antes ao início do capítulo 31, onde Jesus se dirige às nossas reclamações sobre esse curso ser difícil demais para que possamos aprendê-lo. Ele expõe nossas alegações nada convincentes sob a luz do que já aprendemos, sua resposta sendo, com efeito, abre aspas,
Você já aprendeu um sistema de pensamento incrivelmente complicado e insano e acreditou que ele é real. Como então poderia me dizer que não pode aprender a simplicidade do meu ensinamento? Afinal, eu meramente ensino que o que é verdadeiro e o que é falso é falso. Fecha aspas. Nossa arrogância em dizer que estamos certos e Jesus errado reflete a arrogância final de dizer: eu não sou como Deus me criou. Meu novo ser é a realidade, enquanto a verdadeira criação de Deus, Cristo, é a ilusão. Fecha aspas. Citação: não lutemos contra a nossa função. Não fomos nós que a estabelecemos, não é ideia nossa. Os meios pelos quais ela será perfeitamente cumprida nos são dados. Tudo o que nos é pedido é aceitar a nossa parte com genuína humildade e não negar que somos dignos com arrogância autoenganadora. Comentário: para o ego, é arrogante pensar que você pode aprender esse curso e escolher ouvir a orientação de Jesus. No entanto, é realmente arrogante pensar que o ego é tão enorme que não existe maneira de você poder deixá-lo de lado e experimentar o amor de Deus. Você apenas diz que esse camundongo amedrontado, que é o seu ser, rugindo diante do universo, tem o poder de fazê-lo estremecer de medo. Quando você percebe que é isso o que está dizendo, não pode deixar de rir diante da tolice arrogante de pensar que a pequenez do ego tem poder sobre a magnitude de Deus e de sua resposta. Citação: tu és inteiramente insubstituível na mente de Deus. Aceitar a ti mesmo, tal como Deus te criou, não pode ser arrogância, pois é a negação da arrogância. Aceitar a tua pequenez é arrogante, porque significa que acreditas que a tua avaliação de ti mesmo é mais verdadeira do que a de Deus. No entanto, se a verdade é indivisível, a tua avaliação de ti mesmo não pode deixar de ser a mesma de Deus. Ele quer que substituas a crença do ego na pequenez pela sua própria resposta exaltada quanto ao que tu és, de modo que possas parar de questioná-la e a conheças assim como é. Texto, capítulo 9. Citação: temos a força para fazer o que nos é dado fazer. Nossas mentes são perfeitamente adequadas para assumir a parte que nos é designada por aquele que nos conhece tão bem, Deus. Comentário: nós temos a força para cumprirmos nossa função de perdão, porque já o fizemos. A expiação já foi aceita e está plenamente presente em nossas mentes. No entanto, não aceitamos nossa aceitação. A parte que o Espírito Santo, entre aspas, designou para nós, é nosso papel na salvação, o perdão, que restaura à consciência nossa grandeza como o Filho de Deus. Como poderíamos falhar? Citação: é possível que a tua grandeza seja arrogante quando o próprio Deus a testemunha? A grandiosidade é delusória, porque é usada para substituir a tua grandeza. Entretanto, o que foi criado por Deus não pode ser substituído. Deus é incompleto sem ti, porque a sua grandeza é total, e tu não podes estar faltando. Texto, capítulo 9. Citação: a ideia de hoje pode parecer bastante grave, até que vejas o seu significado. Tudo o que ela diz é que o teu pai ainda se lembra de ti
e te oferece a confiança perfeita que tem em ti, que és o seu filho. Comentário. Esse, então, é o princípio da expiação. A declaração, abre aspas, a salvação do mundo depende de mim, fecha aspas, parece um desafio impossível de ser enfrentado até você perceber que está apenas dizendo, abre aspas, a salvação do mundo depende de você porque não existe mundo, fecha aspas. Os meios de desfazer a crença de que o mundo é real estão presentes dentro de você. De fato, eles são você. Você simplesmente se dissocia deles por estabelecer a separação para tomar o lugar da expiação. Citação. Não pede que sejas de modo nenhum diferente do que és. O que poderia a humildade requerer, senão isso? E o que poderia a arrogância negar, senão isso? Comentário. A arrogância afirma que você não é o que é, o Cristo que Deus criou, mas o ego separado e seu lar de pequenez. Por que escolher isso? Jesus pergunta, quando, através do perdão, você pode se lembrar da sua glória no céu e a de todos os seus irmãos? Citação. Não te contentes com a pequenez. Ela é o oferecimento que fazes a ti mesmo. Tu a ofereces no lugar da magnitude e a aceitas. Em todas as pessoas, invoques somente a lembrança de Deus e do céu que está nelas. Pois onde gostarias que o seu irmão estivesse, lá pensarás que estás. Não ouças o seu apelo ao inferno e à pequenez, mas só o seu chamado ao céu e à grandeza. Não te esqueças de que o seu chamado é o teu, e responde-lhe comigo. O poder de Deus está para sempre ao lado do seu anfitrião, pois só protege a paz na qual ele habita. Não coloque a pequenez diante do altar santo de Deus, que se ergue acima das estrelas e alcança até mesmo o céu, devido ao que é dado a ele. Texto, capítulo 15. Citação. Hoje não nos esquivaremos da nossa tarefa sob a alegação capciosa de que a modéstia está sendo ultrajada. É o orgulho que quer negar o chamado do próprio Deus. Comentário. Jesus reverte a definição de humildade e arrogância, ensinando-nos seu verdadeiro significado. Lembre-se dessa linha maravilhosa e depois do chamado para cumprir nossa função. Citação. Ser humilde diante dele, e ainda assim grande nele, e não des valor a nenhum plano do ego mais do que ao plano de Deus, pois deixas vazio o teu lugar no seu plano de Deus, que precisas preencher se queres unir-te a mim, pela tua decisão de unir-te a qualquer outro plano senão o dele. Eu te chamo para preencher a tua parte santa no plano que ele deu ao mundo para liberar o mundo da pequenez. Texto, capítulo 15. Citação. Hoje deixamos de lado toda a falsa humildade para que possamos escutar a voz de Deus revelar-nos o que Ele quer que façamos. Comentário. Entre aspas, falsa humildade é a crença em que o ego é tão gigantesco que é impossível liberá-lo, pois não existe nada
além de pensamentos de especialismo passando por nossas mentes. Como já vimos, Jesus não nos pede para não termos esses pensamentos. Ele simplesmente nos pede para não levá-los a sério e para darmos um passo atrás com ele e observarmos o ego em ação. Citação: a condição necessária para o instante santo não requer que não tenhas nenhum pensamento que não seja puro, mas requer que não tenhas nenhum pensamento que queiras guardar. Na tua prática, então, tenta apenas estar vigilante contra o engano e não busques proteger os pensamentos que queres guardar para ti mesmo. Deixa que a pureza do Espírito Santo os dissipe com seu brilho e traze toda a tua consciência para estares pronto para a pureza que ele te oferece. Texto, capítulo 15. Comentário: isso nós podemos fazer, expressando a pequena disponibilidade que marca o início do ato de cumprirmos nossa função de perdão dada a nós pelo Espírito Santo. Citação: não duvidamos da nossa adequação para a função que ele nos oferecerá. Teremos certeza apenas de que ele conhece as nossas forças, a nossa sabedoria e a nossa santidade. E se ele nos considera dignos, nós o somos. Só a arrogância julga o contrário. Comentário: fique ciente dos pensamentos do seu ego, qualquer que seja a sua forma, percebendo cada um como uma cuspida na cara de Jesus, dizendo, abre aspas, você não sabe do que eu estou falando, fecha aspas. Reconheça como você quer sustentar que você sabe melhor do que ele, e logo será difícil levar a sério o insano sistema de pensamento de ódio do ego. Sua honestidade sobre essa motivação oculta vai desfazer a arrogância da qual Jesus fala. Sua honestidade sobre essa motivação oculta vai desfazer a arrogância da qual Jesus fala. Citação: há um caminho, e apenas um, de te liberares da prisão que o teu plano de provar que o falso é verdadeiro te trouxe. Comentário: existem muitos trechos, através de todo o curso, onde Jesus reduz sua mensagem e aplicação a uma simples declaração, como ele faz aqui. Assim, tudo o que precisamos fazer é o seguinte. Citação: ao invés disso, aceita o plano que não fizeste. Comentário: você precisa dizer que está errado e Jesus certo. Isso é tudo. Abre aspas. Ao invés disso, aceita o plano que não fizeste. Fecha aspas. O plano que você fez estabeleceu o pecado como real, negou sua presença na mente e fez erroneamente um mundo repleto de figuras em quem repousa a projeção do seu pecado. Abre aspas. Eu sou a vítima inocente e você é responsável pela minha dor. Fecha aspas. Essa estratégia do ego é desfeita quando você vai até Jesus e admite seu equívoco. Você não nega seu medo, nem diz que está pronto para aceitar seu plano. Você simplesmente diz que estava errado e inicia o processo de aceitar o plano dele em vez do seu. Isso necessita de perdão para olhar sem julgamento para o que o ego escolheu. Sendo um processo, o perdão não exige sua cura perfeita.
Citação: não julgues o teu valor para o plano. Se a voz de Deus te assegura que a salvação precisa da tua parte e que o todo depende de ti, estejas certo de que é assim. O arrogante tem que agarrar-se às palavras, amedrontado de ir além para experimentar aquilo que poderia afrontar a sua posição. Comentário: nós, mais uma vez, vemos referência ao tema de forma-conteúdo. As palavras sendo a forma e o conteúdo a experiência. O arrogante se agarra às palavras. Abre aspas, a salvação do mundo depende de mim. E pergunta com o ego, abre aspas, como a salvação do mundo poderia depender de mim, um pecador miserável, cheio de pensamentos de especialismo e escuridão? Fecha aspas. No entanto, o humilde é conduzido além das palavras até seu significado de expiação. Eu não sou separado de Deus, mas uma parte da sua santidade e amor. Portanto, os pensamentos e identificação ilusória do ego não têm poder. Sua voz, de Deus, me diz isso, pelo que só posso ser grato. Citação: e agora, senta-te em verdadeira humildade e reconhece que tudo o que Deus quer que faças, tu és capaz de fazer. Não sejas arrogante e não digas que não és capaz de aprender o seu próprio currículo de Deus. O seu verbo diz o contrário, que a sua vontade seja feita do Espírito Santo. Não pode ser diferente, e ser grato por ser assim. Manual dos Professores, 14. Citação: mas os humildes são livres para ouvir a voz que lhes diz o que são e o que devem fazer. A arrogância faz uma imagem de ti que não é real. Comentário: a arrogância aponta para Deus no início e diz: o ser que você criou não é suficiente. Eu quero o meu próprio. Esse novo ser, em outro trecho, chamado de um travesti ou paródia da criação de Deus, texto capítulo 24, começa com uma imagem de individualidade e rapidamente evolui para uma imagem de pecado, culpa e medo, culminando finalmente na imagem projetada de um corpo. Além disso, os corpos de todos os outros se tornam responsáveis pelo meu, o ser inocente e vitimado. Citação: é essa imagem que se intimida e recua aterrorizada quando a voz por Deus te assegura que tens a força, a sabedoria e a santidade para ir além de todas as imagens. Comentário: força, sabedoria e santidade não são encontradas na mente errada, nem certamente no corpo, o ser individual que acredito que sou. Elas habitam na mente certa, o lar do Espírito Santo. E Jesus se refere aqui ao tema ao qual ele repetidamente volta: o terror de olharmos para nossa imagem autocriada e dizer que não é isso o que nós somos. Eu, portanto, recuo amedrontado de perder minha identidade, e uma vez que, abre aspas, pessoas amedrontadas podem ser cruéis, fecha aspas, texto capítulo 3, eu revido, projetando de forma selvagem e indiscriminada, encontrando falhas em todos,
incluindo a mim mesmo. Eu olho no espelho e recuo, horrorizado com o que vejo. No entanto, essa imagem apenas me defende contra o pensamento subjacente de que eu sou como Deus me criou, não o ser miserável que fiz em vez disso. Jesus me ajuda a reconhecer esse medo de perder minha individualidade, o ser que eu defini como quem eu sou. Uma criança abusada, com um problema terrível, um corpo deformado, uma doença terminal. Uma que não pode sustentar um relacionamento, é abandonada e vitimada, e assim por diante. Eu preciso ver como me agarro a essa imagem, que eu defendo até a morte, contra qualquer sistema de pensamento ou professor que me diga que estou errado. Citação: Tu não és fraco, como é a imagem de ti mesmo. Não és ignorante e indefeso. O pecado não pode manchar a verdade em ti, e a miséria não pode aproximar-se da santa casa de Deus. Comentário: Esse, então, é o princípio da expiação. Nada aconteceu, pois a separação não teve efeitos sobre a realidade. Na seguinte passagem, escrita durante a época de Natal, Jesus nos lembra da nossa glória como Filho de Deus, que nós sacrificamos pelos pequenos e esfarrapados substitutos para o amor. Citação: É um sacrifício deixar para trás a pequenez e não vagar em vão? Não é um sacrifício despertar para a glória, mas é um sacrifício aceitar qualquer coisa menor do que a glória. Aprende que tens que ser digno do príncipe da paz, nascido em ti, em honra daquele cujo anfitrião tu és. Não conheces o que o amor significa, porque buscaste adquiri-lo com pequenas dádivas, assim valorizando muito pouco para compreenderes a sua magnitude. O amor não é pequeno, e o amor habita em ti, pois és o seu anfitrião. Diante da grandeza que vive em ti, a tua pobre apreciação de ti e todos os pequenos oferecimentos que fazes deslizam para o nada. Texto capítulo 15. A voz por Deus te relata tudo isso, e à medida que ele fala, a imagem treme e busca atacar a ameaça que não conhece. Comentário: Podemos ver a importância dessa ideia, pois Jesus a afirma em 2 parágrafos sucessivos. Na presença do Espírito Santo, a parte da mente que se identifica com o ego se torna aterrorizada e busca atacar o que a ameaça. Como já vimos, algumas formas proeminentes de atacar ou um curso em milagres, o verbo do Espírito Santo, incluem distorcer seus ensinamentos, afirmando que ele diz algo diferente do que diz, atacando seu mensageiro ou qualquer aspecto do seu sistema de pensamento, ou por diminuí-lo todos juntos. Algumas vezes, as pessoas o atacam por tentarem provar que ele não é verdadeiro, e mesmo se for, não pode ser verdade para elas. Portanto, uma das melhores formas de atacar Jesus e seu curso é demonstrar que ele não funciona. Abre aspas. Eu estudei sinceramente o curso durante 25 anos e pedi ajuda ao Espírito Santo o tempo todo. E nada mudou. Eu continuo sendo meu ser miserável. Fecha aspas. Tais estudantes não olham para sua identificação com esse ser e a necessidade de provar que um curso em milagres está errado para poderem proteger essa identidade. Citação: Solta-a. Comentário: Em outras palavras, solte a esfarrapada autoimagem. Pare de tentar fingir que você está certo, quando parte de você claramente sabe que não está. E além disso, está feliz e grata por estar errada.
Citação: a salvação do mundo depende de ti e não desse montinho de pó. Comentário: lembre-se como Jesus usa a palavra pó num curso em milagres, como um símbolo do corpo, tirada da declaração bíblica onde Deus diz, entre aspas, pois do pó vieste e ao pó retornarás. Gênesis 3,19. Deus criou Adão a partir do pó, por respirar vida sobre ele, e depois continuou para punir o primeiro pecador, criando a morte. No entanto, Jesus ensina que não somos esse corpo, não somos esse montinho de pó. Nós somos o glorioso ser de luz. Citação: o que pode ele dizer ao Filho Santo de Deus? Por que precisa sequer preocupar-se com isso? Comentário: a verdade é que estamos imensamente preocupados com o corpo, que é a prova da nossa forte identificação com essa falsa autoimagem. Jesus simplesmente diz para não defendermos, justificarmos ou espiritualizarmos o corpo, para não tornarmos a ele ou as suas atividades santas, pois em e por si mesmo o corpo não é nada, um montinho de pó. É o pensamento por trás do corpo que é santo ou não santo. Citação: e assim achamos a nossa paz. Aceitaremos a função que Deus nos deu, pois todas as ilusões baseiam-se na estranha crença de que podemos fazer outra para nós mesmos. Comentário: o sistema de pensamento do ego repousa na crença fundamental de que conseguimos o impossível e agora existimos como indivíduos separados fora de Deus. A paz virá quando reconhecermos que estamos errados e Jesus está certo. Com que frequência ele apela a nós para aceitarmos sua ajuda, como nessa continuação da passagem de Natal citada acima? Aqui é encontrada a nossa paz. Citação: Santa Criança de Deus, quando aprenderás que só a santidade pode contentar-te e dar-te a paz? Eu quero apenas te ensinar o que é teu, de modo que juntos nós possamos substituir a pobre pequenez que prende o anfitrião de Deus à culpa e à fraqueza pela alegre consciência da glória que está nele. Meu nascimento em ti é o teu despertar para a grandeza. Dá boas-vindas a mim, não em uma manjedoura, mas no altar à santidade, onde a santidade habita em perfeita paz. Texto capítulo 15. Comentário: assim, nós escolhemos contra a função profana de especialismo do ego, elegendo o perdão como a única função que queremos. Só isso vai nos levar para casa. Citação: os papéis que nós mesmos fizemos são mutáveis, parecem passar do desconsolo ao sublime êxtase do amor e de amar. Podemos rir ou chorar e saudar o dia com boas-vindas ou com lágrimas. O nosso próprio ser parece mudar ao experimentarmos 1000 alterações de humor e as nossas emoções, de fato, nos remontam às alturas ou nos atiram ao chão em desespero. Comentário: nesse e nos próximos 3 parágrafos, Jesus nos mostra como o que fizemos não pode ser de Deus, cujo ser, Cristo, é imutável, perfeito e eterno. Nosso autoconceito muda continuamente. Nós despertamos de manhã refrescados. Nós acordamos cansados. Nós acordamos irritados. Nós acordamos felizes. Conforme atravessamos nosso dia, nossos humores sobem e descem, como uma montanha russa. Conforme nossos corpos envelhecem e se tornam cada vez menos firmes, nosso autoconceito muda. A pessoa de 20 anos que pode conquistar o mundo
muda para um idoso de 70 ou 80 anos de idade que não parece capaz de fazer quase nada. Existe alguém que não possa se identificar com essa experiência? Essa, então, é a demonstração de Jesus de que nosso ser em mutação não pode ser a realidade. É arrogante, ele diz, pensar que isso é quem você é, que nossas mudanças de humor, por exemplo, são reais e importantes, e não provocadas por nós mesmos. No entanto, estamos aprendendo que todos esses são apenas aspectos diferentes de um sonho que temos sonhado, mas depois esquecemos que éramos os sonhadores. Lembre-se dessa passagem sobre a natureza imutável da realidade versus o princípio de mudança inerente ao ser egóico. Citação: aparências enganam, mas podem ser mudadas. A realidade é imutável. Ela não engana em nada. E se falhas em ver o que está além das aparências, tu estás enganado. Pois todas as coisas que vês mudarão. E apesar disso, pensaste que eram reais antes, e agora pensas que são reais mais uma vez. A realidade é assim reduzida à forma e é capaz de mudar. A realidade é imutável. É isso que faz com que ela seja real e a mantém separada de todas as aparências. Ela tem que transcender todas as formas para ser ela própria. Ela não pode mudar. Texto capítulo 30. Comentário. O argumento de Jesus em nosso favor continua. Citação: é esse o Filho de Deus? Poderia ele criar tal instabilidade e chamá-la de filho? Aquele que é imutável compartilha os seus atributos com a sua criação. Todas as imagens que o seu filho parece fazer não têm efeito sobre o que ele é. Atravessam a sua mente como folhas varridas pelo vento, que por um instante formam um padrão, depois separam-se para novamente agruparem-se e desaparecerem. Ou como miragens vistas num deserto, surgindo do pó. Comentário. Em A Realidade Substituta, Jesus reflete a mesma ideia, usando a imagem de plumas. Citação: as tuas pequenas substituições sem sentido, que foram tocadas pela insanidade e rodopiam numa sequência louca como plumas dançando de forma insana, à mercê do vento, não têm substância. Elas fundem-se, misturam-se e separam-se em padrões deslocáveis, totalmente sem significado, que absolutamente não precisam ser julgados. Deixe-as ir, todas elas, dançando ao vento, caindo e rodopiando, até que desapareçam de vista, longe, longe, fora de ti. Texto capítulo 18. Comentário. Note a consistência de temas em jogo nos 3 volumes, entrelaçados de um lado a outro da sinfônica tapeçaria que é o Curso em Milagres. Citação: essas imagens sem substância irão embora e deixarão a tua mente desanuviada e serena quando aceitares a função que te é dada. Comentário. Quando eu digo a Jesus, abre aspas, eu estou errado e você está certo. Eu tenho uma função de perdoar que você vai me ajudar a cumprir, fecha aspas. Meu miserável autoconceito se enfraquece. Ele não vai desaparecer de uma vez, mas diminui em força conforme dou um passo atrás e vejo o propósito ao qual ele serviu. Por trás das nuvens de culpa brilha a luz da paz, para a qual Jesus gentilmente me conduz. Citação: o mesmo deveria acontecer com as nuvens escuras da culpa,
que não são mais impenetráveis nem mais substanciais. Não irás ferir a ti mesmo, viajando através delas. Permite que o teu guia te ensine a sua natureza, sem substância, à medida que ele te conduz além delas, pois lá embaixo há um mundo de luz, sobre o qual não projetam sombra alguma. As suas sombras se projetam sobre o mundo que está além, ainda mais distante da luz. No entanto, essas sombras não podem cair sobre a luz. Texto capítulo 18. Citação. As imagens que fazes só dão origem às metas conflitantes, vagas e temporárias, incertas e ambíguas. Quem poderia ser constante em seus esforços ou dirigir suas energias e concentrar as forças em direção a metas como essas? Comentário. As metas mudam continuamente, momento a momento, dia a dia, mês a mês, ano a ano. Quando éramos jovens, tínhamos certas metas, e elas mudaram conforme ficamos mais velhos. Nós temos metas específicas durante o dia, conforme praticamos esse curso que amamos e no qual acreditamos, até que uma certa pessoa atravessa uma sala cheia. Todos entendem um relacionamento especial e facilmente, se não infelizmente, se relacionam com ele. No entanto, Jesus quer que nos sintamos culpados, mas apenas para reconhecermos o que está acontecendo. O chamariz do especialismo é poderoso realmente, e seu feitiço só é quebrado pela dedicação de trazermos nossas mentes conflitantes à constância de propósito de Jesus. Citação. As funções que o mundo estima são tão incertas que, no mais seguro dos casos, mudam 10 vezes por hora. Que esperança de benefício pode se basear em metas como essas? Comentário. Nós achamos isso engraçado por causa de sua verdade óbvia. Existem muitos trechos num curso em milagres onde Jesus zomba das atividades do corpo. Por exemplo, note essa passagem onde ele descreve as aventuras em série do corpo, no texto capítulo 24, e afavelmente aponta o valor que colocamos em tiras de papel e pilhas de moedas. Citação. O corpo busca de muitos modos provar que é autônomo e real. Ele coloca sobre si mesmo coisas que comprou com pequenos discos de metal e tiras de papel que o mundo proclama como valiosas e reais. Trabalha para consegui-las, fazendo coisas sem sentido, e as joga fora em troca de coisas sem sentido, das quais ele não precisa e nem mesmo quer. Ele emprega outros corpos de modo que eles o protejam e coleciona ainda mais coisas sem sentido que possa chamar de suas. Texto capítulo 27. Comentário. Nós sorrimos conforme lemos passagens como essas, porque percebemos sua verdade. Ela soa absurda na descrição de Jesus, mas não é tão tola quando percebemos o quanto estamos empenhados nessas metas mutáveis, centrados no símbolo sem significado que nos impedem de retornarmos à realidade. Agora, o outro lado. Citação. Citação. Em belo contraste, tão certo como a volta do sol que dissipa a noite a cada manhã, a função que te foi verdadeiramente dada sobressai clara e totalmente sem ambiguidade. Não há nenhuma dúvida da sua validade. Ela vem daquele que desconhece o erro e a sua voz tem certeza das suas mensagens. Estas não se alterarão, nem entrarão em conflito. Todas indicam uma única meta, a qual podes atingir. O teu plano pode ser impossível, mas o plano de Deus jamais pode falhar, pois Ele é a sua fonte. Comentário. Nossa função aqui reflete a perfeita unidade do nosso ser. Enquanto tudo muda no mundo, nosso propósito não precisa mudar.
Na verdade, se nós permanecermos com Jesus, nosso propósito nunca poderia mudar. Assim, nossa realidade como Filho de Deus é a imutabilidade de Cristo, refletida aqui por aprendermos a aceitar o propósito único para tudo. Essa mentalidade única unifica cada dia de nossas vidas, que se torna uma sala de aula na qual temos um professor que nos ensina sua única lição de perdão. O currículo é específico, nossos relacionamentos especiais, mas a lição permanece a mesma. Perdão, a mensagem de ensino de Um Curso em Milagres, é o meio de Jesus para unificar nossos sonhos disparatados de medo em um único sonho feliz que nos leva, abre aspas, além de todos os sonhos, para a paz duradoura, fecha aspas. Citação. Tal é o núcleo de medo em cada sonho que foi mantido à parte para não ser usado por ele, que vê uma função diferente para cada sonho. Quando os sonhos são compartilhados, perdem a função de ataque e separação, muito embora tenha sido para isso que todos os sonhos foram feitos. Entretanto, nada no mundo dos sonhos permanece sem a esperança de mudança e melhora, pois não é aqui que se acha a imutabilidade. Que possamos ficar de fato contentes, que seja assim, e não busquemos o eterno nesse mundo. Sonhos de perdão são o meio de dar um passo para fora do sonhar de um mundo que está fora de ti mesmo e conduzem finalmente para o que está além de todos os sonhos, a paz da vida que dura para sempre. Texto capítulo 29. Citação. Faze conforme a voz de Deus te indicar. Comentário. Ao lermos os próximos 2 parágrafos, pode parecer que Jesus está dizendo que o Espírito Santo faz coisas específicas. No entanto, como já discutimos, tudo o que ele nos direciona a fazer é perdoar. Essa injunção, portanto, não é sobre fazer coisas específicas, mas sobre um propósito específico para as coisas que fazemos. Assim, o Espírito Santo nos guia a olharmos através dos seus olhos e vermos o propósito único que une nosso mundo, ao qual seu gentil ensinamento está dirigido. Citação. Faze conforme a voz de Deus te indicar. E se ela te pedir algo que pareça impossível, lembra-te quem é aquele que está pedindo e quem estaria negando. Comentário. Perdão, nossa parte no plano de Deus, pode ser visto como impossível, mas essa é a avaliação do ego. Não somos solicitados a perdoarmos por nós mesmos, mas impelidos a pedirmos ajuda para perdoar, o que significa pedir ajuda para olharmos de forma diferente para o relacionamento. Um Curso em Milagres enfatiza que não perdoamos por conta própria, mas isso é precisamente o que significa termos um relacionamento com o Espírito Santo. Ele simplifica o que nós fizemos para ser difícil, como essa passagem sobre o instante santo explica. Citação. A preparação para o instante santo pertence àquele que o dá. Liberta-te para ele, cuja função é a liberação. Não assumas por ele a sua função. Dá-lhe apenas o que ele pede, de modo que possas aprender como é pequena a tua parte e como é grande a sua. É isso que faz com que o instante santo seja tão fácil e tão natural. Tu o tornas difícil, porque insiste que tem que haver mais coisas que precisas fazer. Achas difícil aceitar a ideia de que precisas dar tão pouco para receber tanto. E é muito difícil para ti reconhecer que não é um insulto pessoal que a tua contribuição e a do Espírito Santo sejam tão extremamente desproporcionais. Texto capítulo 18. Em seguida, considera isso. Quem tem mais probabilidade de estar certo? A voz que fala pelo Criador de todas as coisas, que conhece todas as coisas exatamente como são? Ou uma imagem distorcida de ti mesmo,
confusa, desnorteada, inconsistente e insegura em todas as coisas? Comentário. Nós arrogantemente pensamos que sabemos melhor do que nosso professor. Lembre-se dessa citação do texto, abre aspas. Renuncia agora mesmo ao cargo de teu próprio professor, pois tem sido mal ensinado. Fecha aspas, texto capítulo 12. Nós temos que aceitar que temos sido mal ensinados por nós mesmos, mas que temos outro professor que vai nos ensinar de forma diferente. Chamá-lo requer apenas a admissão de que estávamos errados. Nosso ser esfarrapado nunca pode substituir o glorioso ser que Deus criou. Citação. Não deixes que essa voz te dirija. Ao invés disso, ouve uma voz segura que te fala de uma função dada a ti pelo teu Criador, que se lembra de ti e que insiste para que agora te lembres dele. A sua voz gentil está te chamando do conhecido ao desconhecido. Comentário. O Espírito Santo é a memória abstrata do amor em nossas mentes, que nós experimentamos dentro do sonho desconhecido. Sua voz é constante, mas a experiência virá de qualquer forma, que possamos aceitar sem medo, uma forma determinada por nossa mente certa. Citação. Ele quer consolar-te, embora desconheça a tristeza. Quer fazer uma restituição, embora seja completo. Uma dádiva para ti, embora tenha o conhecimento de que já tens tudo. Ele tem pensamentos que respondem a todas as necessidades que o seu filho percebe, embora ele não os veja. Pois o amor tem que dar, e aquilo que é dado em seu nome assume a forma mais útil no mundo de formas. Comentário. Mais uma vez, Jesus fala conosco em termos antropomórficos, retratando o Espírito Santo como uma pessoa que se comunica em termos das nossas necessidades. Isso é assim porque nós não podemos compreender um processo que acontece em uma mente transhumana, além do cérebro do corpo, um processo que começou com o tomador de decisões escolhendo o ego. Nós agora percebemos nosso equívoco e decidimos pelo amor do Espírito Santo. Seu princípio abstrato de expiação é traduzido pela mente, em uma forma que podemos aceitar e entender. Ainda que a linguagem do Um Curso em Milagres o faça soar como se o Espírito Santo estivesse ativamente envolvido no processo. O amor meramente brilha. Ele não pode fazer nada mais. O poema de Ellen, O Confortador, expressa o conforto da voz de Deus, que gentilmente nos lembra do lar que negamos e nunca pensamos conhecer novamente. Citação. Dê um passo atrás, minha criança, e deixe-o indicar o caminho, aquele que eu enviei a você. Ele estende sua mão e fala com você sobre mim. Sua memória mantém em sua mente o meu nome. Sua paz envolve a minha criança com todo o amor que o pai sente, pelo que ele acalenta acima de tudo mais na terra e no céu. Quem eu enviei a você compartilha meu coração e traz meu verbo com ele, para consolar e confortar todo o mundo que se esqueceu do meu nome. Sem lar estão aqueles que iriam habitar sozinhos, à parte de mim. No entanto, eu os chamo para casa. Minha voz enviei para cantar em lugares insonoros. Ouça de mim a canção que um pai canta para você, sua criança, uma melodia de muito longe do mundo. Dê um passo atrás e ouça, pois ele vem para abençoar e lhe dizer que você não está sem consolo. As Dádivas de Deus, página 71. Citação.
Estas são as formas que jamais podem enganar, pois vêm da própria ausência de forma. O perdão é uma forma terrena de amor, que assim como é no céu, não tem forma. Comentário. Nós vimos antes que o perdão é ilusório, uma expressão na forma do amor de Deus. Embora não seja amor, que não tem lugar na ilusão, o perdão não o contradiz. Ele meramente desfaz as barreiras à nossa lembrança do céu, devolvendo-nos a ausência de forma que nos criou como a si mesma. Vamos reler essa passagem de A Canção da Oração, expressando o papel do perdão em nos conduzir ao amor sem forma de Deus. Citação. O perdão é o chamado para a sanidade, pois quem senão os insanos preferem olhar para o pecado quando poderiam ver a face de Cristo em lugar disso? Essa é a escolha que fazes, a mais simples, e apesar disso, a única que podes fazer. Deus te chama para salvar o seu filho da morte, oferecendo-lhe o amor de Cristo. Essa é a tua necessidade e Deus oferece essa dádiva a ti. Assim como Ele quer dar, assim também tu tens que dar. E assim a oração retorna ao que é, sem forma, e vai além de todos os limites, a intemporalidade, sem nada do passado para atrasá-la, impedindo-a de reunificar-se com a canção infindável que toda a criação canta para o seu Deus. Canção da Oração, capítulo 2. Citação. Mas o que é necessário aqui é dado aqui na medida em que for necessário. Dessa forma, podes realizar a tua função até mesmo aqui, embora o amor vá significar muito mais para ti quando a ausência de forma tiver sido restaurada em ti. Comentário. Assim, aprendemos como praticar o perdão em formas específicas. Esses são os relacionamentos que começam com nossas famílias nucleares e continuam através de todas as nossas vidas. Isso é similar à lição 184, onde Jesus discutiu nossas vidas em um mundo de símbolos, enquanto sabemos que os símbolos não são verdadeiros. No entanto, nossa função de perdão perde a importância diante da luz de amor que espera nosso retorno do mundo da forma. Lembre-se dessa passagem do manual. Citação. O atalho passa a ser bastante diferente à medida em que é percorrido. E do ponto de partida, não seria possível predizer toda a magnificência, a grandeza do cenário e a enorme perspectiva que se abre nas paisagens que surgem para saudar aquele que segue por esse caminho. E, no entanto, mesmo estas, cujo esplendor atinge alturas indescritíveis à medida que se prossegue, estão muito aquém de tudo o que nos espera quando o atalho termina e com ele o tempo chega ao fim. Manual dos Professores, capítulo 19. Citação. A salvação do mundo depende de ti que podes perdoar. Essa é a tua função aqui. Comentário. Não somos solicitados a nos lembrarmos da nossa função no céu. Somos solicitados simplesmente a escolhermos uma função na terra que vai nos restaurar ao céu. O perdão, portanto, é o meio e o amor, o fim.